lugar chamado Sinai, a escolha dos sacerdotes. Êxodo capítulo 24, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Porém ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus, e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito, para os ensinares. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciões: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver algum negócio se chegará a eles. E subiu do Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Meus queridos irmãos, na continuação do estudo Israel no deserto, hoje nós vamos falar da 4ª vez no cume do monte Moisés, a 4ª subida que Moisés fez ao cume do monte Sinai. Quando nós olhamos a palavra do Senhor aqui, Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciões subiram ao monte de Deus, aonde tiveram uma visão à distância da glória sobrenatural do adorado das nações. Conseguiram contemplar por baixo de seus pés. Encontrava-se ali alguma coisa como que uma pavimentação de pedra de safira, que se assemelhava como com o céu na sua claridade. A Bíblia diz, relata que eles contemplaram a majestade divina, e logo após que eles contemplaram essa glória, essa manifestação, a Bíblia diz que eles beberam e comeram. E não há relato preciso que eles tenham visto o rosto do Senhor. Mas nós podemos entender que Arão e seus 2 filhos representavam os sacerdotes, enquanto ali os 70 anciões, que também subiram o monte junto com Moisés, eles representavam ali os líderes e juízes, a nação de Israel. Quando nós vemos futuramente esses líderes que subiram o monte Sinai,
ou até uma parte do Monte Sinai, porque eles não subiram até em cima. Nós vemos que futuramente esses líderes, eles receberam a unção do Espírito para auxiliar Moisés a conduzir aquele povo pelo deserto. Lá em Números capítulo 11, versículo 16, nós encontramos essa passagem. E depois, vindo a congregação de Israel a pecar, os anciões, eles estariam incumbidos de atuar para fazer a expiação. Mas a influência dos anciões que foram separados, ela chegava a ser superior até ao de um rei. Em 2 Reis, capítulo 23, versículo 1, nós vemos que a autoridade, a influência deles era muito forte. Nós vamos ver que esse ministério dos 70 líderes atravessou o tempo e chegando até lá no Sinédrio, na época dos mestres Lazareno, sendo eles que sentenciaram ali o nosso meigo Salvador à morte de cruz. Foi um grupo de 70 também que traduziu o Antigo Testamento. O Antigo Testamento para o grego, de acordo com a história, 2 séculos antes de Cristo, lá em Alexandria. Sendo esse o motivo pelo qual é conhecido com a versão da Septuaginta. Então nessa subida, ou nessa quarta subida, ao topo do Sinai, nós vemos ali Arão, Nadab, Abiú e 70 anciões também subiram junto com Moisés. Nessa quarta subida nós vamos ver que Deus passou algumas coisas a Moisés. E uma das coisas que Deus falou a Moisés e deu a Moisés nessa quarta subida ao Monte Sinai foi o Decálogo. O Decálogo pela primeira vez no topo Sinai. Mas pastor, Deus já não tinha dado Decálogo antes? Sim, Deus tinha dado Decálogo oral. Agora, o Decálogo pela primeira vez no topo Sinai. O Decálogo, segundo a tradução judaica, aceito também por muitos cristãos e muçulmanos também, ele foi grafado diretamente pelo dedo de Deus, diretamente pelo dedo do Todo-Poderoso, em tábuas de pedras, e passado às mãos de Moisés, nesta quarta subida. Não era costume dos hebreus, meus queridos, usar a pedra quando queriam escrever alguma coisa. Isso era característica da cultura egípcia. Mas nós vemos aqui a lei, ela sendo escrita pela primeira vez nas tábuas. Deus, ele escreve 2 vezes os mandamentos, sendo que a primeira vez, o grande líder Moisés, ao presenciar os seus irmãos adorando um bezerro de ouro, que era a descida da quarta subida, quando Moisés desceu essa quarta vez, Moisés presenciou os seus irmãos, o povo de Israel, ali com o bezerro de ouro, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. E Moisés, ao presenciar os seus irmãos israelitas adorando um bezerro de ouro, ele fica irritado, ele quebra as tábuas da lei. E algum tempo depois, pela segunda vez agora, passa a ser escrita em reposição às originais despedaçadas. Mas o que Deus entrega escrito nessas tábuas para Moisés? Lá no Monte Sinai, essa quarta vez que Moisés sobe ao Monte Sinai. Nessa quarta vez Moisés recebe as tábuas de Deus, aonde nessas tábuas estava escrito os 10 mandamentos. Se nós for olhar Êxodo capítulo 20, versículo 3 em diante, nós vamos ver ali os 10 mandamentos. Coisa que hoje é muito difícil alguém saber de cor.
Mas isso deveria ser gravado no coração do ser humano. Esses 10 mandamentos: não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos e não cobiçarás. Deus entregou esses 10 mandamentos escritos para Moisés lá no Monte Sinai. Pastor, mas como é que foi ali a entrega desses 10 mandamentos para Moisés? Foi de qualquer maneira? Não, meus queridos irmãos. Aqui nós vemos a primeira vez, ou o primeiro jejum de 40 dias e 40 noites que Moisés fez. Esse foi o primeiro jejum que Moisés fez no alto do monte. Ele permaneceu ali naquele monte 46 dias. Durante 6 dias ele esteve debaixo da nuvem da glória do Senhor, como nós lemos aqui no capítulo 24, versículo 12 em diante. E sendo que depois que ele entrou na nuvem e subiu ao topo, ali ele ficou 40 dias e 40 noites. Sempre que recorremos ao Senhor com total abstinência, fervorosa oração, deixamos de tentar mudar a visão de Deus e passamos a ter o nosso entendimento renovado. 46 dias. Primeiro jejum de 40 dias e 40 noites. Na quarta subida de Moisés ao Sinai, Moisés ficou ali 46 dias. 6 dias ele ficou ali antes de entrar na nuvem. Entrou na nuvem e subiu ao topo. Ficou 40 dias lá. E nesses 40 dias, Deus passa a planta, Deus passa a lei, Deus passa as diretrizes a Moisés. Nós encontramos diversos exemplos de pessoas que usufruíram das benesses do jejum. Pessoas na Bíblia, homens como Moisés, que jejuou 40 dias. Homens como Esdra, que jejuou 3 dias. Lá em Esdra 10 e 6 nós encontramos. Homens como Elias, que jejuou por 40 dias também. 1 Coríntios 19, 8. Homens como Daniel, que esteve jejuando por 21 dias ao Senhor. Paulo também jejuou 3 dias. O nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso líder, o nosso grande mestre, ele esteve durante 40 dias no deserto em jejum e oração, segundo Lucas 4 e 2, Mateus 4 também fala. E quando fala em dias, também refere-se a noites também. A Bíblia, a história relata que estas pessoas, eles atravessavam dias e também atravessavam noites sem uma alimentação. Cruzavam noites orando na presença do Altíssimo. E no entanto, ao regressarem desses períodos, voltavam mais fortes espiritualmente, voltavam mais fortes do que antes. Sentiam-se mais animados, sentiam-se mais dispostos do que se experimentasse longas horas de sono. Meus queridos irmãos, estiveram em todo o tempo debaixo da proteção e cuidado do Criador, e sendo sustentado por Ele. Ali nós vemos o desejo ardente da alma desesperada por salvação. Era tão visível quanto um sinuoso, uma sinuosa curva numa linha. Nós encontramos o jejum sendo executado
e motivado por diversas celebridades famosas, aclamadas da história. A abstinência, ela foi adotada e reputada em alta relevância por diversas culturas da antiguidade. Muitos ilustres, muitos pensadores e competentes líderes da humanidade também praticavam o jejum. Quando nós olhamos na história, na época da Grécia Antiga, conta-se que Demócrito igualmente teria jejuado por 40 dias. O exemplo do santo Galileu, Moisés e Elias. O famoso matemático Pitágoras foi outro notável guardião do jejum. Ele não fez apenas apologia ao jejum, como constrangia ali os seus alunos, os seus estudantes, a jejuarem durante 40 dias. E este era o requisito para fazer parte da escola dos pitagóricos. Mencionar ali que até mesmo Pitágoras tenha feito um jejum de 40 dias, diz a história. Dizia ele que a continência das coisas auxiliava o ser humano a refletir com mais sensatez, e que a mente teria mais claridade depois que uma pessoa passasse por um jejum, um período de jejum. Expressava ainda muito mais, pois através do jejum, meus queridos, a mente se purificava, tendo a condição de assimilar com mais facilidade muitos de seus conhecimentos aplicados. Então, da mesma maneira que Pitágoras, Sócrates também sustentava que o jejum abria o leque da mente, da vida. Nós vamos ver Platão, Aristóteles, Plutarco também comungava da mesma ideologia. Esta é uma poderosa ferramenta que nos fortalecerá, emergindo-nos na essência do ensinamento, para que possamos conviver e sair vitoriosamente dessa nerd sociedade digital. Quando nós olhamos Moisés no Monte Sinai, jejuando 40 dias e 40 noites, ali ele recebe a lei escrita, ali ele recebe também a planta do tabernáculo na qual Deus deu a planta para ele, aqui no capítulo 25, versículo 8 e 9, a Bíblia diz bem assim: me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o farei. Foi depois desse jejum de 40 dias, que Moisés recebe a planta do tabernáculo, que Moisés recebe a planta do santuário, que Moisés recebe a planta da habitação. Aqui, nós vemos, meus queridos irmãos, que Deus, Ele verbaliza o projeto para a construção do tabernáculo e da arca, que só veio a ser concretizado depois que Moisés desceu do monte pela última vez. Moisés recebe aqui na quarta subida a planta verbalizada, mas Moisés só vai botar em prática a construção desse tabernáculo e dessa mobília depois que Moisés desceu a última vez do Monte Sinai. A Bíblia Sagrada, com sua grandeza e expressividade, ela reporta, meus queridos, para os seus leitores as celebrações, regulamentos, cerimônias, idealizações e a elevação do tabernáculo. Que Deus, em sua generosidade e diligência, Ele facultou a Israel
quando esse ainda jordaneava pelo sombrio deserto, Deus deu para Israel. Durante 4 séculos, meus amados irmãos, durante quase 4 séculos, os israelitas, eles conviveram prostrados e rendidos diante dessa infraestrutura chamada tabernáculo. Quando nós vemos o Criador da nossa existência, Ele adotou o tabernáculo como um local de sua morada, manifestando ali, nesta habitação, o seu poder, e revelando ao povo conhecimento e misericórdia. Deus não pediu para Moisés, Deus não deu a planta para Moisés de um palácio, Deus não deu a planta para Moisés de uma grande estrutura monumental, não. Deus deu a planta para Moisés de uma tenda. E nós temos amplo discernimento, meus queridos, sobre o tratado mosaico, aonde aqui o mestre do amor, aonde aqui Deus, ele reflete princípios ao seu povo. E quais? Os quais se fragmentam em 5 setores fundamentais. Primeiro, as leis, que elas se dividem em leis morais, civil e cerimonial. Segundo ponto, o sacerdócio. Ali no tabernáculo nós também veremos ali o trabalho exercido pelo sacerdócio, que nós temos ali o sacerdócio araônico e o sacerdócio levítico. Em terceiro ponto, nós vemos aqui executado nesse tabernáculo os 5 tipos de ofertas. As ofertas ou os sacrifícios cerimoniais, que é o holocausto, a oferta de cereal, a oferta da comunhão, a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Ali naquele tabernáculo seria exercido essas 5 ofertas. Também nós temos em quarto lugar, também exercido nesse tabernáculo, ou através desse tabernáculo, 3 festas principais, que era a Páscoa, o Pentecoste e a festa dos tabernáculos. E o próprio tabernáculo do Senhor, em 5 pontos, aqui com as suas atividades peculiares. Meus queridos, quando falamos de tabernáculo, nós devemos entender que a palavra tabernáculo, ela vem do latim, tabernáculo, que quer dizer tenda, quer dizer cabana ou barraca, sinalizada a um santuário transladável. Não é um santuário fixo, não ficaria no mesmo lugar. Não, nós sabemos que quando a nuvem se levantava, ali o tabernáculo era removido, o tabernáculo era mudado, o tabernáculo seguia em viagem. A palavra tabernáculo também vem do hebraico que quer dizer Mishkan, que quer textualmente, tabernáculo tem a conotação de residência, do hebraico ou lugar de habitação, transportando-nos ao banco de dados da nossa memória semântica. Nós entendemos que esse é o início, ainda que interino e metafórico, para que o Rei da Glória viesse a concretizar o seu incansável anseio de ocupar o coração do solitário e humilhado pecador. Quando nós vemos Moisés receber a planta do tabernáculo, Moisés recebe ali também as diretrizes, as normas de como seria a escolha de quem trabalharia no tabernáculo, a escolha dos sacerdotes. Ali nós vemos na 4ª subida que Moisés esteve no Monte Sinai, quando ele jejuou 40 dias
e 40 noites, quando os anciões subiram até uma parte, e ali Nadab, Abiú e Arão também subiram até uma parte. Ali nós vemos Deus passar também a escolha dos sacerdotes para Moisés, ali no Monte Sinai. E aqui eu tentarei ser sucinto nesse item, porque são muitas informações, e nós teríamos que ter um espaço único para falar somente sobre o ministério sacerdotal, porque ele é riquíssimo, o cenário de pesquisa é riquíssimo, conteúdos são riquíssimos, mas eu quero somente aqui dar alguns detalhes. A cerimônia e os sacrifícios é uma particularidade exclusiva do sumo sacerdote. Tinha início no tabernáculo, sendo realizado a seguir lá no templo em Jerusalém. E nós podemos observar, meus queridos, aqui no capítulo 25, a maneira com que Deus ele instaurou as regras concernentes à liturgia, no momento da adoração, bem como as normas e preparo para que fosse erigido o tabernáculo. Não seria de qualquer maneira. Quem ia trabalhar no tabernáculo não iria trabalhar de qualquer maneira. Quem ia movimentar o tabernáculo, montar e desmontar, não iria trabalhar de qualquer maneira. Quem iria realizar o culto, o sacrifício, a adoração, estar na presença do Santo dos Santos, ali não seria de qualquer maneira. Deus ele dá a orientação, Deus ele dá as normas, as regras, as leis, lá no Monte Sinai. E o incrível, o supremo, soberano Deus, o Deus da nossa alma, ele foi além disso. O poderoso de Jacó, ele habitou ali, ele habitou no meio dos homens, mas ele habilitou também os homens que se integrariam a única e taxativamente a serviço do tabernáculo, tendo ali a vital incumbência de dogmatizar o povo sobre a jornada da excelência da adoração dentro do tabernáculo. E essa ali era a responsabilidade única e pessoal de Moisés, o qual também aqui é mencionado como sacerdote do Altíssimo, dentro de Israel, ao lado do seu irmão Arão. Isso até o cenário ser mudado pelo Santo de Israel. Nós encontramos em Salmos, capítulo 99, versículo 6, a Bíblia dizendo: Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor, e ele lhe respondia. Aqui, meus queridos irmãos, nós descortinamos os olhos para enxergarmos a convocação divinal de um corpo sacerdotal desabrochando. Lá em cima no Monte Sinai, Deus passa para Moisés. Deus passa quem, como e de que maneira seria trabalhado e executado dentro do tabernáculo e fora do tabernáculo, através dos sacerdotes. Meus queridos irmãos que estão nos acompanhando nessa live, nesse texto bíblico, nós testemunhamos a separação, nós testemunhamos a eleição de homens que o exímio da criação fez. Todos da tribo de Levi, os quais seriam os oficiais para servir no tabernáculo e abraçariam o sacerdócio, conduzindo o povo a mergulhar no rolo sagrado da lei de Deus. E ao estudarmos o livro de Levítico, nós depararemos com mais particularidades em relação a esse honroso ministério, que é o ministério sacerdotal. Além dos sacerdotes, nós temos também o sacerdócio levítico.
O sacerdócio levítico, ele compunha de sumo sacerdote, os sacerdotes e os levitas. Aqui no capítulo, meus queridos irmãos, no capítulo 25 em diante, em exposição, nós podemos presenciar a convocação de Arão e de seus 4 filhos para servirem como sacerdotes. Somente os levitas era permitido entrarem na presença do grande Emanuel para ministrar, e sempre em seu santo nome, sendo ali essa linhagem de Moisés e sua família. Porém, nós vemos que a responsabilidade pela liturgia no cotidiano deveria ser exclusiva dos sacerdotes pertencentes à descendência de Arão. A descendência de Arão, que era filho de Coate, um dos filhos de Levi, o qual se tornou o primeiro sumo sacerdote no contexto israelita, Arão. E segundo os parâmetros bíblicos, meus queridos irmãos, você que está nos acompanhando, somente os descendentes de Arão tinham o direito da ordenação sacerdotal, vindo a ser politicamente abolido futuramente, após lá no período do exílio babilônico, da hegemonia arquimênida, Pérsia, das dinastias ptolomeicas, que dominou ali o Egito, e do vasto império dos Seleucidas. O sumo sacerdote, ele teve as suas atividades políticas e religiosas sobrecarregadas. Ali nós vemos que converteu-se, ou veio a converter, convertendo-se o sumo sacerdote em um líder político dentro da nação judaica, subordinado ao soberano Ciro. E nós vemos depois a história nos contar que no decorrer e também após a insurreição macabaica, o ofício do sumo sacerdote veio a ser executado pelos monarcas procedentes dos macabeus, conhecidos posteriormente na literatura judaica como os asmoneus, né? Até aproximadamente o ano 37 a.C. E encerrado depois desse ciclo, nós vemos os sumos sacerdotes, eles estariam à mercê da nomeação de Roma. Da nomeação de Roma, e nesse ali, interim, o sumo sacerdote, ele comandava o sinédrio, a corte suprema de Israel. E durante esse tempo, o sacerdote, ele deveria pertencer à linhagem da tribo de Levi, aonde se dedicava exclusivamente ao estudo durante 8 anos, 6 dias na semana e 12 horas diariamente. Meus queridos irmãos, existiam 3 ordens de servidores no tabernáculo: o sumo sacerdote, os sacerdotes e os levitas. A posição mais elevada no coração da religião judaica era a do sumo sacerdote. Como dantes já ponderado antes em um encargo formalizado, ali a expiação anual em um benefício da população, igualmente pelos sacrifícios que se realizavam em dias de repouso sob a direção do autor da nossa vida, ainda era de sua responsabilidade supervisionar integralmente o santo tabernáculo e examinar as funções executadas por seus auxiliares levitas. Meus queridos, por sua vez,
estava ao encargo dos sumos sacerdotes também realizar os sacrifícios diários, ao encargo dos sacerdotes, quis dizer, oferecendo incenso, zelando pela mesa onde estavam os pães da propiciação. Os sacerdotes, eles tinham o dever de viver uma vida consagrada para abençoar e instruir o povo a respeito da lei de Deus. Era responsabilidade deles. E sempre que necessário, eles estavam aptos para arbitrar os apelos, os pleitos civis entre os israelitas. Quando os levitas, a atividade deles, quanto a eles, eles prestavam assistência junto aos sacerdotes, estando com a tarefa de afazeres sem grande relevância no interior do tabernáculo. Hoje nós poderíamos comparar os levitas ao ministério levítico ali, ao diaconato da igreja atual, que estão ali para auxiliar. Lá durante o reinado de Davi, nós vemos que os sacerdotes, eles foram subdivididos em 24 equipes ou em 24 turnos, para que pudessem consumar com mais excelência o papel de cada um no santuário do Altíssimo. Depois disso, os levitas experimentaram atividades de maior envergadura e distinção, tais como cantores, musicistas, embaixadores da porta, sentinelas das finanças, zeladores do templo e oficiais e magistrados. A Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 3, e Davi, como Zadok, dos filhos de Eleazar, e Aimeleque, dos filhos de Itamar, dividiu-os segundo o ofício do seu ministério. Quando nós olhamos, meus queridos irmãos, séculos à frente, nos séculos vindouros, apareceria a classe dos escribas no meio dos levitas. Mas quem são os escribas, pastor? A princípio, eles seriam os escrivães. A finalidade primária era transcrever os registros sagrados. Mas, no entanto, com o decorrer do tempo, ascenderam a um nível de conhecimento tal que eles mergulharam na esfera da interpretação das leis. E quando nós vemos Jesus lá na frente, quando ele percorria com seus pés essa imaculada, né? Essa imaculada palavra do Senhor, ele percorria a superfície dessa terra. Por inúmeras vezes ele chamou um grupo de pessoas de mestre da lei, pelo vasto conhecimento que eles tinham em relação ao assunto. Jesus chamava eles de mestre da lei. Hoje em dia, eles seriam intitulados como versates, biblistas, né? Nas linhas sagradas da Bíblia contemplamos o mais notável escriba dos relatos de Israel, o brilhante e letrado Esdra, que também era um sacerdote e escritor do livro que fala, ou que traz ali o seu nome, né? Aqui no Velho Testamento, a tradução judaica, ela certifica que foi este ilustre entendido que compilou todos os escritos do Antigo Testamento e os harmonizou em uma única obra. Estabeleceu, organizou a liturgia na sinagoga,
sendo igualmente o precursor das grandes sinagogas de Jerusalém, fixando ali o cânon sagrado das Escrituras do Velho Testamento. Quando nós olhamos, meus queridos, o ministério de intercessão na igreja atual, na época era liderado pela equipe de sacerdotes, sendo o sacerdote a pessoa responsável de mediar entre o homem e Deus. O sacerdote, ele estava comprometido não apenas em oferecer sacrifício e expiação pelos pecados da sociedade, mas ele tinha a responsabilidade, ele tinha a missão de clamar ao Senhor da vida em favor do povo. E é imprescindível nós recordarmos que o serviço sacerdotal não teve a sua origem aqui em Arão, não. Muitas pessoas pensam, pastor, então o serviço sacerdotal começou com Arão. Não, nós vemos que a Bíblia, ela documenta uma evidência de Melquisedeque, rei de Salém, como sacerdote do Deus Altíssimo. Você pode encontrar em Gênesis capítulo 14, versículo 18, a Bíblia dizendo: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Então, quando nós levantamos os olhos para o sacerdócio de Arão, nós podemos ver a figura do Cordeiro Imaculado. Nós podemos ver o único que pode advogar a causa desta humanidade cega diante do Rei soberano, que é o Deus de Israel. Só há um que pode nos levar diante de Deus, diante da sua presença. Não há necessidade de sumo sacerdote na nova aliança. Hoje nós vivemos a nova aliança. E porque hoje nós não dependemos mais de sumos sacerdotes aqui nessa terra? Porque o mestre da nossa existência, através do seu sacrifício vicário na cruz do Calvário, ele aboliu de uma vez por todas essa prática, sendo ele próprio o nosso único, absoluto sacerdote, apresentando a todos que o amam, sacerdotes e reinos diante do Pai amoroso. Ele foi o sacrifício perfeito. Ele foi o que levou o seu sangue diante de Deus. Ele foi o que levou o preço, pagou o preço por nós. E se apresentou diante de Deus no Santo dos Santos, constituindo assim um dos dogmas bíblicos onde aqueles que prefaciaram a fé cristã evidenciaram no tempo da reforma como sacerdócio universal dos santos, ensinando-nos que Cristo, ou em Cristo, qualquer que faça parte dos escolhidos de Deus, tenha acesso direto ao trono da graça para ofertar a sua adoração, para ter a sua comunhão, para ter ali a sua presença. Antes o homem não podia estar diante de Deus por causa dos seus pecados, não tinha como chegar diante de Deus por causa dos seus pecados. Porém, depois do sacrifício na cruz do Calvário, através de Cristo, nós temos acesso diante de Deus. O véu do templo foi rasgado. O que nos impedia, hoje não é mais impedimento. O que encontramos, meus queridos irmãos, impresso nas páginas sagradas, é que, de maneira original, o desejo do Senhor era converter a nação de Israel em um reino de sacerdotes. Esse era o desejo de Deus, separar o povo, para que seja um povo, uma linhagem sacerdotal. Portanto, diante da conduta errada, incorreta dos hebreus, ele adotou a casa de Arão para ser a dinastia sacerdotal. Meus queridos,
menos é irrelevante tentarmos nivelar a posição do levita com o pastor da atualidade. Portanto, nós entendemos existir determinadas particularidades do sacerdócio que são, sem dúvidas alguma, conceito valioso que deve fazer parte da vida de todo obreiro contemporâneo. A pluralidade de peculiaridades do cargo sacerdotal são convocação. O obreiro precisa saber, ele tem noção da sua convocação, do seu chamado. A unção, a consagração, a subordinação, purificação e vestimentas santificadas. A respeito do casamento, o sacerdote só deveria se relacionar-se com a mulher do seu próprio povo, e que ela fosse virgem ou viúva de outro sacerdote. Então nós temos uma peculiaridade, nós temos aqui algo que nós podemos comparar com a vida ministerial nos dias de hoje. A Bíblia fala em Ezequiel capítulo 44, versículo 22. Eles não se casarão com viúva ou divorciada, só poderão casar-se com mulher virgem, de ascendência israelita, ou com viúva de sacerdote. E ainda existe um outro porém na vida do sacerdote: ele jamais deveria administrar segundo o seu querer, pois tinha a responsabilidade de fazer somente aquilo que o mestre do amor lhe ordenava. Ao contrário dos dias de hoje, que hoje nós vemos líderes casando e dando-se em casamento, trocam mais de esposa do que trocam de roupa. Hoje nós vemos liderança aonde não aparece que é liderança, porque andam conforme o mundo, se vestem conforme o mundo, fala conforme o mundo. Mas aqui nós aprendemos na escolha sacerdotal para a liderança do povo de Deus diretrizes, leis, e esses preceitos observados pelos servos da antiga aliança, eles devem ser empenhados pelos líderes eclesiásticos da modernidade de hoje também. A santidade, a humildade, o bom testemunho deve estar anexadas à chamada unção do ministério. Meus queridos, todo bom oficial deve ser submisso à vontade restrita de Deus. Hoje nós vemos pessoas trabalhando na casa do Senhor, trabalhando com o povo do Senhor, mas trabalhando fora da palavra do Senhor, fora das diretrizes da palavra do Senhor. Outra coisa que Deus deu a Moisés no Monte Sinai: as medidas das mobílias do tabernáculo. Mas eu só quero falar de uma, não que essa seja mais importante, mas eu quero falar do altar de incenso. O altar de incenso ficava diante do véu do lugar santíssimo. Lá em Êxodo 30, versículo 1, ali encontrava-se o altar de incenso. Esse era o terceiro utensílio móvel no local santo. No local santo nós encontramos ali o candelabro, a mesa de pães e o altar de incenso, onde o sagrado incenso era queimado, representando ali as nossas orações diante de Deus. A sua estrutura era de madeira de acácia, toda coberta com um elegante ouro puro. A sua posição, ela era mais elevada do que os demais objetos dentro do lugar santo. Media 2 côvados, equivalente
seja 90 centímetros de altura, um cúbico, ou seja, 40 centímetros de largura, e trazendo em seu contorno uma radiante coroa de ouro. Possuía também 4 chifres revestidos de ouro, representando ali os 4 acampamentos de Israel: acampamento leste, sul, oeste e norte. O acampamento leste era o acampamento de Judá, o acampamento sul era o acampamento de Ruben, o acampamento oeste era o acampamento de Efraim, e o acampamento norte era o acampamento de Dan. E na parte de baixo, nas laterais, havia argolas de ouro para sustentar as varas que carregá-los. Ali, para carregar eles, os sacerdotes tinham que carregar nos ombros as mobílias do tabernáculo. Qual era a finalidade, pastor, do altar de incenso? Deus fala para Moisés lá na 4ª subida, lá no Monte Sinai: Moisés, a sua finalidade era flamejar o incenso, exalando um cativante bálsamo. E 2 vezes por dia era realizado esse cerimonial. Sempre que viesse a cuidar das lâmpadas, deveria queimar o incenso. E isso continuamente perante o Senhor pelas suas gerações. O incenso, ele tinha uma composição de 3 ingredientes. O que era queimado ali, pastor? Nesse altar de incenso, diante do véu do Santo dos Santos, ali tinha 3 ingredientes valiosíssimos e escassos, sendo ele o estoraque, o onixa e o gálbano. O estoraque, meus queridos irmãos, o que era o estoraque? O estoraque era uma essência aromática extraída de uma árvore existente nos altos do Gileade. Uma resina natural colhida dessa planta perene de caule lenhoso. O processo para essa substância ali era o mesmo da borracha tirada da seringueira legítima ali. Quem já tirou seringueira, quem já tirou a borracha ali da seringueira? O processo de tirar esse estoraque era a mesma coisa, ou similar. Era um componente retirado através de uma incisão transversal. Essa fragrante matéria desabrochava espontaneamente de sua orgânica planta, e esse frondoso arvoredo, ele lacrimejava humilde gotas com um aroma gentil e prazeroso, que usualmente era recolhido e utilizado na elaboração de um incenso. Esse elemento, meus queridos irmãos, estoraque, ele tipifica a oração e a adoração, que flui de um quebrantamento, ou de um coração quebrantado, que foi rasgado pela forte mão do Todo-Poderoso. Também denota a provação, a simplicidade, a exaltação espontânea. A Bíblia fala, para o apóstolo Paulo, Deus fala: Paulo, a minha graça te basta. Outra composição, outro ingrediente que nós temos também, que era queimado ali no altar de incenso, se chama onixa. Onixa, o que é onixa, pastor? Onixa era um líquido cheiroso que era retirado de um molusco existente lá nas profundezas do Mar Vermelho ou lá do Oceano Índico. Produzia um aroma encantador logo após que ele era queimado.
vemos a legítima adoração. A legítima adoração, ela deriva do âmago de um coração palpitante. Representa uma adoração imergida lá das profundezas do coração. Era queimado onixa. E também o terceiro ingrediente que era levado para queimar no altar de incenso. Deus fala para Moisés, lá no Monte Sinai: Moisés, galba-no Moisés, galba-no Moisés, galbando Moisés. Era elaborado das folhas agregadas no arbusto que crescia lá na Síria. Quando essas folhas batidas e amassadas, ela fluía um produto aromático, significando o verdadeiro louvor arrebatado de um coração triturado, um louvor arrebatado do coração rasgado, oferecido com toda a sinceridade ao amante de nossas almas. Tendo esses três conteúdos, o estoraque, o onixa e o gálbano, uma vez agora reunido, era mesclado em um puro incenso, depois britado e associado ao sal. Meus queridos, não era permitido a ninguém cheirar ou fazer o uso dessa fórmula para outras finalidades. Hoje nós encontramos pessoas para orar tem que ligar incenso, pessoas para fazer o culto tem que acender incenso. Nós temos que ler Bíblia e aprender o para quê e porquê, e até onde isso foi usado. Aqui ficava restrito o uso dessa fragrância unicamente para o serviço no momento da adoração ao Santo dos Santos, no lugar santíssimo. Meus queridos, era de costume o sacerdote deslocar com o incensário ou algum outro recipiente fragmentos de brasa no altar do holocausto, lá de fora do pátio. Permanecia lá no interior do pátio para queimar lá no incensário. Então o incensário, ele era um objeto redondo e plano, ou para caldeirão contendo uma manivela que servia para incensar a fumaça de perfume diante do trono dos deuses, diante do trono de Deus. Era também usado para retirar as cinzas do altar ou apanhar os componentes danificados do estupim do candelabro. Quando a Bíblia diz que quando o incenso era derramado sobre as brasas flamejantes, provocava um prazeroso odor no interior do lugar santíssimo. Era a oferenda em gratidão pelos pecados perdoados, mediante o derramamento de sangue. A presença do altar de ouro, é uma tipologia da grandeza e necessária manifestação do Mestre da vida entre nós. Meus queridos irmãos, Ele nos desperta de um sono profundo para adorarmos e reverenciarmos a sua augusta santidade. E é mediante o sacrifício do nosso sumo sacerdote Jesus, no altar da cruz do Calvário, que hoje nós podemos ter acesso ao trono da majestade divina com o nosso louvor e adoração. O interessante, meus queridos, é observar que o sacerdote, ele entrava 2 vezes por dia, amanhã e à tarde, no lugar santo, para que o incenso permanecesse queimando continuamente perante o Senhor. E isso, se nós for contabilizar, totalizando 730 vezes durante o ano aproximadamente. Nós necessitamos elevar as nossas orações incessantemente também ante a face do Rei soberano. Tem pessoas que só dobram o joelho uma vez por semana, só dobram o joelho lá quando está na telha. Mas o sacerdote, ele tinha que entrar de manhã, ele tinha que entrar tarde,
realizado ali através da vida dele. Mas no entanto, nós vemos que ele tinha consciência de que somente o sumo sacerdote deveria ir após aquele marco, após aquele véu, aonde estaria ali o Santo dos Santos. E isso apenas no dia da expiação, que acontecia uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Então, quando nós detemos a estudar os textos sagrados, nós constatamos que o altar dourado, o altar de incenso, ele estava situado no lugar santo e não no Santo dos Santos. Ele estava situado na frente do Santo dos Santos, mas para o lado de fora do véu, que dava acesso ao lugar santíssimo, mas não estava dentro do lugar santíssimo, estava na frente do lugar santíssimo, mas na frente do véu. Isso facilitava, meus queridos irmãos, o ingresso para que o sumo sacerdote, ele pudesse a cada manhã e a cada tarde oferecer um aprazível incenso ao Senhor, adoração ao Senhor. Apesar do seu posicionamento geográfico estar detectado no lugar santo, o altar de incenso não estava no Santo dos Santos, mas ele estava do lado de fora do Santo dos Santos, mas ele estava na frente do véu. Mas apesar do seu posicionamento, ele era reconhecido teoricamente como parte completamente, ou como parte complementar do lugar santíssimo. Ali nós vemos em Hebreus capítulo 9, versículo 3 e 4, a Bíblia diz bem assim: por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Então, toda vez, meus queridos irmãos, que se fazia o uso do altar, a fumaça de perfume cruzava o véu, invadia o véu da separação entre os dois recintos, e a fumaça, ela entrava chegando à presença do Altíssimo Criador. Nós devemos entender que se o altar tivesse assentado dentro do lugar santíssimo, seria impossível o sumo sacerdote entrar todos os dias, visto que ele era autorizado a fazer isso apenas uma vez por ano. Mas a Bíblia fala em Hebreus capítulo 9, versículos 6 e 7. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano. Apenas uma vez por ano. E nunca sem apresentar o sangue de sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Essa cerimônia, ela era realizada no grande dia da expiação, pelo qual todo o povo aguardava ansioso. Será que nós estamos qualificados a estarmos usufruindo da unção do altar do Mestre amado? Será que a nossa adoração, será que o nosso sacrifício, será que o nosso louvor, será que a nossa exaltação está chegando à presença do Senhor? Meus queridos irmãos, o altar de incenso nos remete ao ministério do amado Galileu, como nosso exclusivo conciliador, que incansavelmente intercede a nosso favor. Os 4 chifres que estavam naquele altar representam os 4 evangelhos, que se estende ali aos 4 cantos
cantos do globo terrestre. O Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação. Quando nós vemos Deus falando para Moisés, dando a planta, dando ali o sacerdócio, dando ali os utensílios do tabernáculo. Agora Deus também fala a Moisés, acompanha conosco na Bíblia, Deus fala a Moisés que iria trabalhar, que iria arquitetar e fazer. Quando nós olhamos Deus, aqui Ele fala de duas pessoas, Ele escolhe duas pessoas, esses dois valorosos israelitas, chamado Bezalel e Aholiabe e Bezalel. Olha só que interessante, quase não se ouve falar desses dois israelitas, mas eu vou falar aqui o quanto eles têm sido importantes na obra do Senhor. Esses dois israelitas, Deus fala para Moisés lá no Monte Sinai, na quarta vez que ele estava no topo. Deus fala que esses dois israelitas ali, eles foram separados para elaborar os projetos. O projeto que Deus deu a Moisés, a planta dos utensílios e do tabernáculo, Deus também dá às pessoas que iriam fazer. Esses dois valorosos israelitas, chamado Bezalel e Aholiabe, eles foram separados por Deus para elaborar os projetos. Trabalhar em ouro, trabalhar em prata, trabalhar em bronze e para esculpir e gravar pedras. Além disso também precisavam lavrar madeiras e para desenvolver todo tipo de obra artesanal. Meus queridos, apesar do lindo e importante trabalho desenvolvido por esses dois hebreus, eles fazem parte dos nomes bíblicos que por algum motivo deixaram de gravar as suas marcas na calçada da fama. Eles não são lembrados, eles não são tidos como referência nos dias de hoje. Muito pouco é pregado sobre esses dois homens, mas quando nós debruçamos para a leitura da palavra de Deus, desconhecemos por vezes os seus atributos registrados nas páginas sagradas. Vamos nos parágrafos divinos, atropelando, na maioria das vezes, histórias como esta, que nos fazem crescer perante o nosso Salvador. E aqui nós podemos encontrar o relato de Bezalel, da tribo de Judá. Quem já tinha ouvido falar sobre essa personagem, que facilmente nos faz ignorar seu nome em nossos devocionais? Quantas vezes você já ouviu alguém pregar sobre essa pessoa? Mas, irmãos, através dessa cena maravilhosa, nós conseguimos arrebatar conceitos preciosíssimos para os pilares da nossa histórica caminhada cristã. Primeiro preceito é o princípio da convicção. O princípio da convicção, pastor, nós podemos contemplar no texto esboçado acima, que Deus, o arquiteto da nossa existência, ele evidencia uma declaração muito íntima e florescente para Moisés, lá em cima no Monte Sinai. Deus fala para Moisés bem assim: eis que chamei pelo nome a Bezalel. Quando tenho a convicção, meus queridos irmãos, de que eu fui chamado pelo nome, pelo eterno do Senhor, para o honroso ministério que estou professando, isso me dá confiança, ajudando-me a enfrentar, ajudando-me a vencer as dúvidas e a não me acovardar diante das
e vapores infernais. Meus queridos irmãos, precisamos ter convicção do chamado. Precisamos ter convicções e confiança naquele que nos chamou. Muitos hoje têm desanimado, muitos hoje têm parado no ministério, muitos hoje têm se acovardado. Por quê? Porque não tem convicção do seu chamado. Mas a Bezaleel, quando nós vemos aqui Bezaleel, a Bíblia fala que Deus, ele fala para Moisés: eis que chamei pelo nome Bezaleel. Se Deus falou contigo, meu querido, por que está parado ainda? Se Deus falou contigo, por que você está em casa ainda? Se Deus falou contigo, por que você não se levantou, arrega suas mangas e se jogou na obra do Senhor? O segundo princípio é o princípio da capacitação. Em Êxodo capítulo 31, versículo 3, nós vemos ali Deus falando para Moisés: Moisés, e eu enchi do Espírito de Deus, além de eu ter chamado Bezaleel pelo seu nome, eu o enchi do Espírito de Deus. Essa expressão revela a unção de Deus na nossa alma, derramada sobre este nobre artifício. Isso ali detona que Deus deseja que estejamos aptos, antes de realizarmos qualquer serviço dentro do santuário, entendermos que a unção, a habilidade que habita em nós, não é mérito da nossa parte, é sim daquele que nos tem capacitado. Bezaleel, ele tinha chamado. Bezaleel, Deus capacitou ele. Nós precisamos distinguir, meus queridos irmãos, entre talento e dom. Por quê? Pois o que estava sobre Bezaleel era um dom da parte de Deus, um dom da parte do próprio Criador. Não era talento. Hoje nós temos muitas pessoas com talento dentro da casa do Senhor, mas não arreda uma agulha. Mas Bezaleel, ele foi qualificado pelo Espírito do Senhor para apropriadamente e sofisticadamente ali ele trabalhar sobre pedras. E quando nós vemos o patriarca divinal, ele elogia a capacidade desse valoroso artífice. Pois o elogio dentro de qualquer relação são os aplausos que ventilam o relacionamento. Nós necessitamos, meus queridos irmãos, remover a venda dos nossos olhos para refletirmos sobre os propósitos do Mestre Nazareno para cada um de nós. Nós somos chamados, instruídos para sermos baluarte da ortodoxia na lapidação de vidas. Muitos hoje querem ser chamados, mas não querem ser instruídos. Querem ser chamados, mas não querem ser lapidados. Querem ser chamados, mas não querem fazer como Deus quer que faça. Terceiro princípio é o princípio da cooperação. Olha só que interessante. Deus chamou Bezaleel. Deus capacitou Bezaleel, encheu ele do Espírito de Deus. E Deus também deu companheiros a Bezaleel. O Êxodo capítulo 31, versículo 6, a Bíblia diz bem assim: Deus falando para Moisés lá no Monte Sinai: eis que lhe dei por companheiro a Oliabe. A Oliabe é o companheiro que eu estou te dando para trabalhar contigo, Bezaleel. Interessante, meus queridos irmãos, que se você for pesquisar na Bíblia, enquanto Bezaleel pertencia à tribo de Judá, o autor da nossa história, ele levanta um parceiro da tribo de Dan para ser o seu auxiliar de trabalho.
segundo seu anseio de que devemos aprender a conviver entre aqueles que não fazem parte do nosso grupo. E por diversas vezes nós encontramos ministérios dentro da igreja com dificuldades de coabitarem juntos, obreiros, pessoas, a falta de comunhão, amizade entre os irmãos no seio da comunidade cristã é vergonhosa e desanimadora. Quando entenderemos que no reino dos céus não haverá espaço nem pretexto para a síndrome do bicho do mato, o solitário que julga não necessitar de ninguém, vivendo sempre no vácuo do isolamento, adoecido pelo mal do canto vazio, ele esquece que o mestre do amor tem selecionado companheiros para realizar juntos a sua obra. Meus queridos, nunca se esqueça de que pessoas sentem-se felizes quando ouvem outros verbalizando as suas ideologias. E a Bíblia fala aqui que Bezalel, Deus, ele escolheu a Oliabe para trabalhar com ele. Outro princípio que nós aprendemos aqui também, que Deus falou lá para Moisés no Monte Sinai, além de Deus chamar Bezalel, além de Deus capacitar Bezalel, além de Deus preparar um auxiliar para Bezalel, ainda nós precisamos aprender a ter o princípio da submissão. Êxodo 31:6. O que nós aprendemos, meus queridos irmãos? Não adianta querer trabalhar junto para que possam realizar tudo quanto eu tenho determinado, mas para que nós conseguimos realizar tudo que Deus tem determinado, precisa haver a submissão. Não é suficiente estar trabalhando. Mais do que necessário. Mais do que isso, é necessário cumprir com as determinações do doador da vida. Do contrário, meus queridos irmãos, estaríamos apenas pipocando em favor de um simples ativismo barato. Quando nós vemos nesse episódio, é diferente, pois o próprio artesão da alma monta o palco diante dos olhos de Israel para um dos maiores espetáculos do Sinai. O tabernáculo, ele estava sendo levantado e as cortinas estavam sendo fixadas para mais tarde serem abertas para a presença da majestade, para a presença de Deus. E ali nós vemos Bezalel, ele fazia parte do elenco principal, liderado por Moisés e habilitado pelo poderoso Deus das nações, para instruir o seu próprio time. Quando essa equipe passaria a desenvolver a sua missão com a abnegação cabal para a perfeição do tabernáculo. Mas embora exercesse o comando da confecção e desfrutasse de um grupo eficiente de auxiliares, ele jamais deixou de participar e somar para a elaboração desse projeto. Ele não esteve de braços cruzados a ver navios passar. Ao contrário disso, cingiu os reis, saltou da água. Este é o extraordinário exemplo de uma liderança eficaz e inteligente. Bezalel não só cumpriu com o seu compromisso, como também efetuou o design como fator urbano e primor. Como Deus tinha passado para Moisés, como Deus tinha orientado Moisés, Moisés fala para Bezalel, e Bezalel exerce da maneira que Moisés orientava ele. Infelizmente, meus queridos irmãos, uma boa parte dos componentes
o bom senso da beleza graduada. Esta é uma lição para que aprendamos a jamais desistirmos daquilo que começamos. Nós devemos concretizar com perfeição, atuarmos com responsabilidade e em tempo algum baixarmos a guarda no meio do caminho. Bezalel, ele sabia que era difícil, ele sabia que não seria fácil, ele sabia que talvez ele seria tentado a modificar algumas coisas, a alterar algumas medidas, a supervalorizar ou a não valorizar algumas mobílias. Mas ele sabia que o que ele estava fazendo ali não era para o homem, era para Deus. Ele sabe, ou ele soube conservar-se íntegro. Ele soube conservar-se humilde no posto que lhe foi confiado. Ele não se orgulhou. Ele não se deixou envaidecer perante seu título e talento. Bezalel, ele não se deixou se orgulhar-se. Reconhecendo sempre a sua vulnerabilidade ali, diante de Deus. Mesmo certificado como um mestre da arte da artesania, e portador dos excessivos deleites do Santo Espírito, ele soube agir com humildade. Ele nunca titubeou. Ele sempre entendeu que o arquiteto-chefe deste incrível projeto era quem estava na liderança dele, Moisés. Meus queridos irmãos, nós devemos aprender a respeitar os nossos limites na obra do carpinteiro Nazareno, assim como Bezalel. Nós devemos aprender, sem nunca atravessar o marco das nossas atribuições, como muitos que agem como se fossem feitores de senzala, tesourando as autoridades investidas por Deus. Nunca permita que seus pensamentos sequestrem o seu bom senso, levantando a querer usurpar o cargo do seu líder. Mesmo que o seu ministério seja como Bezalel, amplo, alicerçado pelo arquiteto da nossa existência. Mas nós vemos que Josué é o tipo do servo que todo pastor desejaria ter ao seu lado. Nunca tentou sentar na cadeira do seu mestre, aguardou a sua morte, e mesmo depois ele lutou em assumir o seu posto. Por quê? Porque sabia que era responsabilidade, não era brincadeira, não era uma posição de status, era um trabalho para Deus e não para homens. Josué só aceitou a liderança de Israel mediante a confirmação e promessa do Senhor de que seria com ele como tinha sido com Moisés. Meus queridos, o seu tempo também chegará, basta você esperar. Seja o Bezalel, ou seja o Eliabe, eu não sei, mas seja humilde, fica na posição que tu foi chamado. Quando Deus fala para Moisés lá no Monte Sinai, a respeito de quem iria trabalhar, a respeito de quem iria fazer a mobília, quem seriam os artesãos, Deus fala também a respeito do sábado. Em Êxodo 31:13 nós vimos que a palavra sábado tem origem hebraica. Ela é derivada de Shabbat, que significa descansar ou parar, né? As manifestações iniciais sobre esse vocábulo nos parágrafos das Sagradas Escrituras, elas têm sido exageradas como normas para que Israel pudesse observar. Mas vejamos o que está escrito sobre o quarto mandamento. Esse do capítulo 20, versículo 8 até o 10 diz bem assim, ó: lembra-te do dia do sábado
para o santificar. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra. Meus queridos, presta atenção aqui um pouquinho. Olha só que interessante. O sábado para os hebreus tinha seu início com o crepúsculo da sexta-feira. Anoitecendo a sexta-feira, começava o sábado. E terminava com o pôr do sol do sábado. Anoitecendo o sábado, estava terminando o sábado. E nesse interim, olha só que interessante, eles ficavam vetados de qualquer tipo de viagem, não podendo acender fogo em qualquer casa, e nem reunir lenha ou carregar peso. E outra coisa, qualquer que transgredisse as ordenanças do sábado, seria sentenciado à morte. Então, queridos, segundo o calendário hebraico, também existia outros dias que eram considerados como o sábado. Por exemplo, o 7º e o 50º ano também estava relacionado com os dias de sábado. Durante os anos sabáticos, a terra ficava proibida de ser explorada. O que isso quer dizer? A terra ficava proibida de ser plantada. A ordem para não cultivar nada sobre ela, que deveria gozar de seus descansos. Não era só o homem que deveria descansar, a terra também deveria descansar. E curiosamente, para os nossos moldes desse tempo, os israelitas endividados não deveriam ser constrangidos a quitar qualquer tipo de dívida. Olha o que diz em Deuteronômio capítulo 15, versículo 1. No final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. A determinação para que fosse guardado o sábado era restrita unicamente para um povo que havia se sujeitado aos demais mandamentos transmitidos por Moisés no Sinai. Quando nós vemos, meus queridos, na nova aliança, depois de Cristo, houve uma outra realidade. Por quê? Pois o sacrifício vicário de Cristo, pelos pecados no madeiro, ele libertou até mesmo os judeus do decálogo e do restante da lei mosaica. A lei cerimonial foi abolida. Atualmente, já não há mais necessidade de termos a lei como espelho, porque nós seguimos a lei do amor, muito maior do que qualquer outra. Romanos capítulo 13, versículo 10, a Bíblia diz: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Interessante, meus queridos, que se nós for olhar para Gênesis, lá no Gênesis, ao finalizar a sua atividade no 7º dia, nós vemos que o próprio Criador do universo, ele tem ali o seu break time, em inglês break time, um tempo de parada. Mas, no entanto, ele não estava com isso instituindo o dia de sábado como descanso. A descrição bíblica, meus queridos, ela menciona que o 7º dia foi abençoado e santificado por Deus, pelo fato dele ter descansado após a conclusão de sua tarefa. E é mencionado através das letras sagradas apenas o que o Todo-Poderoso concretizou nesse 7º dia criativo. Nós desconhecemos qualquer ordenança atribuída ao ser humano. Então é fundamental deduzirmos que antes de Moisés, em nenhuma parte da Bíblia se
fala a respeito da guarda do sábado por alguém. Quando nós encontramos o grande líder de Israel proclamando aos hebreus que o eterno Salvador ele havia firmado com eles uma aliança em Horebe, a observância do sábado, ela estava relacionada com este pacto. E nós vemos na Bíblia, o registro bíblico, ele publica o sábado como sendo algo inovador no meio do povo. Então, se os israelitas já adotassem a guarda do sábado como mandamento da época da escravidão do Egito, como poderia o Senhor ter dito que esta observância serviria como recordação da libertação deles? Se ele já conhecesse este costume, não haveria necessidade de alertar os judeus a não saírem a juntar maná no sábado. Então, meus queridos, nós presenciamos também entre eles a dificuldade de disciplinar a primeira pessoa quando deixou de respeitar esse mandamento. Determinadas versões bíblicas, elas expressam ser o sábado um pacto perpétuo. Porém, no hebraico, a definição de perpétuo também tem sido de algo que tem um limite indefinido no futuro. Isso quer dizer que não é para sempre. Quando folheamos a Escritura Sagrada, nós deparamos com o autor sagrado usando o mesmo termo para especificar o sacerdócio judaico também. E nós encontramos registrado que o sumo sacerdócio real consumou esse sacerdócio aproximadamente há 2000 anos atrás. Lá em Hebreus capítulo 7, versículo 12, ali nós encontramos: pois quanto à mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Então nós vemos que o sábado Deus também deu. E na qual muitos guardam até os dias de hoje, não sabendo que Deus fez o sábado para o homem e não o homem para o sábado. Mas vamos para frente. Temos outra coisa aqui, que quando Moisés desce com as tábuas da lei, quando Moisés desce da quarta subida ao Monte Sinai, agora nós vemos Moisés, ele não encontrar mais os anciões, não encontrar mais os seus auxiliares ali onde ele falou para esperar. E quando Moisés chega à base do Monte Sinai, Moisés vê o povo ali adorando um bezerro de ouro. Meus queridos irmãos, o bezerro de ouro, esse acontecimento foi acontecido na descida da quarta vez que Moisés subiu ao Monte Sinai. Mesmo sabendo que era Deus, o qual seria o seu anelo, nós vemos que os hebreus vacilaram em edificar um Deus com a aparência de um bezerro de ouro. E esta ali é a consequência daqueles que firmam a sua fé no homem, como os judeus, com seus olhos sobre Moisés. O povo de Israel, eles estavam confiando em Moisés, eles estavam com a sua esperança em Moisés, eles tinham pleno conhecimento acerca do seu líder, portanto desconheciam o poder e a misericórdia do seu próprio Senhor. Deus, o mestre do perdão, ainda permanecia do lado de fora, golpeando a porta do coração dos israelitas. Porém, os israelitas ainda não tinham tirado o Egito do seu coração. O povo admirava e sabia muita coisa sobre o seu Salvador,
mas ainda não tinha fé suficiente para conhecê-lo, para conhecer o seu libertador. E meus queridos irmãos que nos acompanham nesse momento, há uma enorme diferença entre saber e conhecer. O saber deixa de gerar os seus pormenores, mas o conhecimento faz brotar intimidade. O povo de Israel só sabia quem era o seu Salvador, só sabia quem era o seu libertador, mas eles não conheciam quem ele era. Jamais devemos desdenhar as dádivas do Mestre da Galileia sobre as nossas vidas, menosprezando tudo aquilo que ele tem proporcionado para nós, e a sua gloriosa presença que nos envolve a cada dia. Meus queridos irmãos, apenas saber quem é Deus não é o suficiente. Se isso acontece com você, tem motivo de dar um passo a mais para que possa realmente conhecer esse maravilhoso Senhor. Deixa de viver sobre as experiências alheias. Desfrute dos seus próprios experimentos, como um devotado filho que tem conexão direta com o Pai. Meus queridos, é necessário deixar de esperar somente do seu líder, pois enquanto você permanecer com seus olhos sobre ele, enquanto você acreditando que ele é a sua solução no deserto, você poderá se frustrar. O povo de Israel estava com os olhos apenas em Moisés, e Moisés agora demorou um pouquinho para descer, e agora o povo se frustrou, o povo desanimou, os anciões se frustraram, Arão se frustrou. É inacreditável crer que depois de todas as manifestações de milagres no Egito e no deserto, agora o povo tenha se inclinado diante de um bezerro de ouro, imaginando que essa imagem sem vida pudesse fazer alguma coisa por eles. Um povo moribundo, um povo ingrato, de olhos febris, que carregava a estampa do rubor no rosto, marcado pela ânsia da morte. Mas infelizmente, meus queridos irmãos, presenciamos muitos cristãos nos dias de hoje, entre nós, que só estão caminhando ao céu porque tem a companhia dos seus parentes, do seu pastor, do seu marido, da sua esposa. Uma típica firmeza sórdida. No entanto, seu líder não pode permanecer por muito tempo afastado, senão quando voltar encontrará sua congregação dispersa. Foi o que aconteceu com Israel. Moisés demorou um pouquinho para descer, o povo se dispersou. Hoje tem pessoas que só vai para a igreja se o pastor estiver, só vai para a igreja se o fulano for, só vai para a igreja se o ciclano for. É lamentável aceitar tal atitude da parte de Arão. Se ele tivesse mantido a sua posição vertical, com os olhos somente para o céu, nada disso teria acontecido. Mas esse fúnebre episódio poderia ter sido impedido. Porém, o sacerdote teve a sua fé titubeada e demonstrou uma firmeza adoentada. Hoje nós encontramos muitos líderes com firmeza adoentada, ministérios com firmeza adoentada. Foi o pior espetáculo de vacilação e desrespeito perante a majestade divina que aconteceu ali, naquele deserto. Estavam caminhando sobre um terreno verbal minado de palavras explosivas. Moisés tinha dito para aqueles 70 anciões, mais Arão, Nadab e Abiú, para aquelas 73 pessoas que tinham subido com ele para esperarem a sua volta do cume do monte. Mas no entanto,
cederam à pressão do povo. Julgaram que a demora de Moisés e regressaram ao acampamento. Ei, líder, se coloca na tua posição. Não saia da tua posição. Não deixa que alguém te influencie a sair da tua posição. Quantos hoje têm saído da sua posição e têm perdido seu ministério? Têm perdido o seu chamado? Meus queridos irmãos, onde encontrava-se Arão, que estava responsável pelo grupo, já no pé do monte, e edificando o bezerro de ouro para o povo adorar. Moisés demorou para regressar. Arão começou a fazer o que não lhe deveria fazer. Arão levou o povo à idolatria. Arão cedeu à pressão do povo. Que ótimos amigos eram eles. Isso me faz recordar do Mestre Jesus. João capítulo 6, versículo 66. Ali nós encontramos, nessa altura, muitos de seus discípulos se afastaram e o abandonaram. Jesus também foi abandonado. Também temos referência do bezerro de ouro em outras partes da Bíblia Sagrada. Quando nós encontramos lá em Reis, 1 Reis capítulo 12, versículo 28, ali a Bíblia diz: depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Meus queridos irmãos, o bezerro de ouro tem trazido muito mal à igreja nos dias de hoje. Nós vamos ver que Jeroboão, ao ser separado do reino de Israel, Jeroboão passa a reinar no reino norte, no norte do país, e temendo que o povo pudesse subir para oferecer sacrifícios em Jerusalém, ele manda fazer 2 bezerros de ouro, colocando um em Betel e outro em Dan, para que o povo adorasse. Apesar do tempo fora do Egito, esse povo ainda continuava sendo muito desafiador para os israelitas confiarem em um Deus sem rosto, confiarem em um Deus da provisão, confiarem em um Deus que é espírito. E em meio a tantos deuses, eles foram escolher fabricar logo o bezerro. Meus queridos, nós podemos testemunhar a forte influência egípcia na vida de Israel, pois ela ainda dominava a mente dos judeus. Isso demonstrava a sua ainda ligação com a cultura egípcia. Quantas pessoas hoje, eles são cristãos, mas ainda tem uma forte influência egípcia, uma forte influência do mundo no seu coração. E Arão tem sua inspiração na figura do touro ápis, o qual era venerado em toda a terra do Egito, o qual similarmente por parte dos cananeus, que tinha o touro como um deus, Baal ou Maloque, simbolizando a força da fecundidade, em cujas cerimônias religiosas idólatras era realizada atos de promiscuidade, levando ali os seus adeptos a terem relações sexuais diante da imagem, no culto e após o culto. Se nós olharmos para a palavra do Senhor, meus queridos irmãos, Arão atuou como sumo sacerdote perante um ídolo, conduzindo o povo a celebrar ao Senhor. E é óbvio que a intenção não era essa, e ele sabia muito bem disso. Um verdadeiro delírio e blasfemo. Olha o que a Bíblia diz em Êxodo 32:6. No dia seguinte, pela manhã, ofereceram holocausto e sacrifício pacífico. O povo
povo assentou-se para comer e beber, e depois levantaram-se para se divertir. Acompanha na Bíblia aí. Acompanha na Bíblia aí, você aí na sua casa. Infelizmente nós vivemos dias, hoje, em que há uma enorme dedicação para pecar. Onde muita gente, sem medir esforço para madrugar com o intuito de pecar. Mas quando se trata de oração, eles são escravos da cama. A palavra aqui, em Êxodo 32:6, a palavra divertir é a mesma palavra encontrada em Gênesis, capítulo 26, versículo 8, aonde diz que Isaac se divertia-se com Rebeca. Segundo ali, aqui James, aqui assegura-se ativamente a atividade de ordem sexual. Então, meus queridos, lamentavelmente, o que mais encontramos nos dias de hoje é gente em procura de divertimento dentro de igrejas. Culto de ensino não é valorizado mais, culto de palavra não é valorizado mais, mas um culto onde há diversidade, onde há divertimento, onde há discoteca, onde há samba, onde há um monte de coisas que é copiado lá no mundo, aí a igreja enche. O povo quer divertimento. E esses tipos de reuniões são as que mais atraem as pessoas. O povo está disposto a abrir mão dos seus brincos de ouro, a fim de encontrar alguma diversão. Mas no entanto, meus queridos irmãos, quando se faz necessário uma oferta para a construção de um templo, quando se faz necessário uma oferta para a manutenção da igreja, uma ajuda para a obra missionária, nós encontramos uma oferta ali, uma forte resistência. Mas quando é algo para o divertimento, quando é algo que não envolve a palavra, a santificação e a doutrina genuína, ali há uma resistência. Nós vemos a ira de Moisés ao ver a idolatria. A urgia do povo foi tal que quebrou as preciosas tábuas lavradas e escritas pela mão de Deus, simbolizando vividamente a violação da aliança. Queimou-a, transformando em pó o bezerro e misturando o pó com a água para fazer o povo beber. O seu rosto lívido tornou-se público, o seu desprezo impotente. O povo estava desenfreado. Aquele povo de Israel ali agora, segundo algumas traduções, ele estava desnudo. Era necessário tomar medidas enérgicas para acabar com a imoralidade. E foi isso que Moisés fez, permitindo a morte de umas 3.000 pessoas que sucumbiram pela espada segundo a ordem do Senhor. Ah, pastor, mas não pode tomar uma posição dessa, vai morrer muita gente. Olha o que a Bíblia fala em Êxodo 32:28. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 3.000 dentre o povo. Moisés teve que tomar uma posição. O povo estava misturando as coisas. O povo estava querendo cultuar com bezerro. O povo estava querendo cultuar com uma libertinagem. O povo estava querendo cultuar com pecado. E Moisés, ele tomou a posição ali. Meus queridos irmãos, a respeito aqui dessas pessoas que morreram, existem algumas interpretações divergentes quanto a esse número de mortes. Alguns comentaristas dizem que o número correto é 23.000 mortos e não 3.000, com base lá no que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 8,
que afirma que quase 3.000 é o número de mortos pela espada dos levitas, e 20.000 caíram pela praga, segundo Êxodo 32 e 35. Porém, se nós prestar bem atenção, nós entenderemos que aqui Paulo faz menção ao acontecimento em Sitim, junto ao Jordão, que está lá em Números 25 e 9, entendeu? No entanto, os números novamente são diferentes, pois Paulo fala em 23.000, e em Sitim encontramos 24.000 pessoas. Não há contradição, mas nós vamos falar nos próximos estudos mais à frente, explicar esse mistério, entendeu? No próximo estudo. Até lá, nós vamos deixar esse assunto em espera. Mas, meus queridos, nas cartas do apóstolo Paulo, nós somos lembrados que a tolerância pelos cristãos que continuam a viver no pecado pode contaminar a igreja toda. Agindo dessa forma, estaremos contrariando a disciplina cristã, conduzindo a congregação ao caos espiritual e moral. Precisa haver uma posição. Pecado precisa ser denunciado, precisa ser tratado. A Bíblia diz que o que age de engano dentro da casa do Senhor não permanecerá. Muitos líderes, assim como os 70 e Arão, eles deveriam ter ficado na posição que Moisés mandou ficar, mas eles acharam, eles saíram da sua posição. E quem sai da sua posição, quem sai da submissão, quem desobedece, acaba levando o povo a pecar, acaba levando o povo a se rebeliar, acaba levando o povo a desanimar. Moisés precisou tomar uma posição ali, e ele falou: quem é comigo, quem está com Deus, vem para cá, e quem está com a idolatria fica aí. E ali morreu muita gente. Precisou haver uma separação, precisou haver ali uma posição. Nós não devemos servir a Deus e a servir a Baal, a servir a Bezerro. Nós temos que servir a Deus da forma que Deus pediu para servir. Somos casa do Senhor, somos templo do Senhor, e nós devemos viver procurando a santificação. Nós queremos orar neste momento, meus queridos irmãos. Eu quero orar pela tua vida, eu quero orar pela tua família, eu quero orar pelo teu ministério, eu quero orar por você que muitas das vezes tem desanimado, tem pensado em sair da tua posição. Ah, pastor, mas ainda não veio a resposta, ainda ninguém olha para mim. Pastor, já estou tanto tempo esperando, parece que ninguém me reconhece. Eu quero dizer, fica aonde Deus te colocou, não saia, não procure o lugar onde Deus não te colocou. Deus, assim como escolheu aqueles 2 homens e o capacitou, assim Ele também está te escolhendo, está te chamando pelo teu nome nesta noite, vai te capacitar pelo Espírito Santo de Deus, vai colocar dons em tua vida, vai te colocar sabedoria, você vai trabalhar para Ele, você vai fazer a obra dEle. Muitos vão olhar para a tua vida e vão dizer, como é que pode? Mas outros vão dizer, é o Senhor usando, é o Senhor capacitando, é o Senhor trabalhando através da vida dessa pessoa. Eu quero orar pela tua vida. Levanta a tua mão para o céu aí onde você está. Você que precisa das orações, você que precisa da cura, você que tem um ministério, você que precisa de uma resposta de Deus nesta hora. O Senhor tem um chamado para ti, o Senhor te chamou pelo teu nome, e você tem tido medo de fazer a obra dele. Ele está dizendo para você nessa hora, é eu que te capacito, é eu que te levanto, é eu que te protejo, é eu que vou te guardar e te sustentar. Não temas, porque quem te chamou
para ir até o final. Amado Deus e eterno Pai, Deus poderoso, Deus santo, Deus de Israel, assim como tu foi com o povo de Israel, Senhor, assim como tu se revelaste a Moisés, Pai querido, assim como tu escolheu, Senhor, aqueles 2 homens para trabalhar no teu templo, assim como tu separou, Senhor, a linhagem sacerdotal, assim também, Senhor, aos 4 cantos da terra, vai chamando, vai levantando, vai consagrando, vai capacitando, vai curando, vai protegendo a cada um poderosamente para a tua obra, para o teu reino, para fazer a tua obra, Senhor, da maneira que tu mandou, da maneira que tu falou, da maneira que tu deu, Senhor, as medidas, Pai querido. Abençoa cada um, Pai, que está ouvindo esta live, que está acompanhando conosco, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus.